Boa noite na paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma mesa do Vidas que Edificam. Que o Senhor te visite, te alcance e que a mensagem de hoje também fale ao seu coração. Que Ele te desperte para viver cada vez mais e melhor na presença dEle. Caio, preparado para a mesa de hoje? Preparadíssimo. Bora, meu amigo. Então apresenta a nossa convidada. Bom, hoje nós estamos aqui recebendo uma mulher de Deus. Ela é esposa, ela é mãe, pastora, empreendedora, escritora. Com muita honra a gente recebe a pastora Marcela. Seja muito bem-vinda à nossa mesa. Para a gente é um privilégio ter você aqui conosco hoje. Muito obrigada, que convite maravilhoso. Tivemos até um momento aí de oração, de sinais, e Deus deu, então eu me sinto muito honrada, muito feliz. Que Deus possa abençoar a vida de vocês e você que nos ouve. Amém. Como a senhora bem Nos disse, assiste. como a senhora bem disse naquele dia, Papai do Céu, ele não fala, né? Ele grita. Ele brada e é tão maravilhoso, né, Glória a quando isso Deus. acontece. Amém. E pastor, eu vou começar te perguntando, depois eu vou perguntar como ela controla, como ela dá conta de todas essas missões, né? Então. Mas antes disso, eu vou começar perguntando como é que começou a sua caminhada com Jesus e quem é Jesus na sua vida? Ele é tudo. Eu tenho a honra de ter alcançado um grande sonho. Quando eu li a vida de Moisés, de Abraão, e eu via lá, ele foi amigo de Deus, como meu coração queimava por isso, como eu ansiava em poder sentir isso, que eu sou uma amiga de Jesus. Então, essa é uma das grandes, a maior grandeza da minha vida, porque todas as outras coisas vão passar. Então, a minha amizade com Deus é algo que eu carrego com muita alegria e que eu quero que pessoas vivam isso, porque é maravilhoso. Eu falo que Deus, ele é mais visível do que se ele fosse visível de fato. Então, eu consigo ver esse Deus invisível visível, esse amigo Espírito Santo visível. Mas como eu conheci esse amor, como eu fui alcançada? A minha mãe, ela já nasceu num lar cristão, ela teve aquelas crises da adolescência, enfim, da vida da juventude, mas ela sempre estava lá e cá. E nessas de estar aqui ou ali, ela me levava. E eu a acompanhava, gostava, tinha aquela semente dentro de mim, mas só aos 16 é que, de fato, na verdade, acho que um pouquinho antes, quando eu era criança, eu até tenho essa cena bem gravada, que eu fui a uma igreja com ela e no Ministério Infantil fizeram um apelo, olha a importância de todo culto, não pense, eles são crianças, depois faz. Não, façam o apelo, mesmo que for na sala dos bebês. É uma semente poderosa. Foi por causa dessa semente que eu estou aqui. Então, anos depois, eu mais consciente, confessei Jesus novamente e ainda levei algum tempo para me firmar. Mas sempre sabendo que um dia, de fato, eu iria entregar minha vida totalmente a Cristo e foi a minha melhor decisão. Glória a Deus. E nesse processo, tem algum momento que marcou, algum momento turbulento, alguma coisa assim que despertou ainda mais essa sua proximidade de Jesus? Tem. Os meus pais eram casados, uma família, somos em 3 filhos e houve uma ruptura, houve um divórcio. Então, acho que isso foi a virada de chave. Os momentos em que há perdas na nossa vida não são para nos destruir. É uma oportunidade de Deus nos restaurar, de Deus nos aliviar, dele estar conosco, como aquele ditado diz, ele não vai te livrar da fornalha, ele vai te livrar na fornalha. Então, passar um problema sozinho é uma coisa, passar com a ajuda do Espírito Santo é outra. Esse momento me trouxe mais para perto do Senhor, quando houve essa ruptura.
uma loucura isso, né? A gente, quando a gente conhece Jesus, a gente às vezes glorifica pelas lutas que a gente passa. E para o mundo isso é loucura, né? Porque depois que a gente passa alguns processos dolorosos, e a gente olha para trás, a gente fala, graças a Deus, né? Graças a Deus passamos por isso, porque Deus ele vai nos forjando. E talvez se não fosse esses processos, talvez não estaremos onde estamos hoje, né? Com certeza. Isso é interessantíssimo. Pastora, e quantas vezes Deus, nesse processo, ele foi te lembrando o quanto ele era Deus na sua vida? Como ele foi cuidando de cada detalhe? Como foi ocorrendo cada uma dessas transformações? Como ele forjou a Marcela? Bem o que ele acabou de falar. Eu acho que esses processos dolorosos, Deus me trouxe para mais perto. E foram muitos momentos, não foi um nem dois, mas foi a vida inteira. E eu agradeço, porque essas respostas, essa consciência da grandeza do Senhor, eu não teria tido em um momento fácil. Foi realmente no dia mau que eu vi esse Deus invisível se tornando visível. E ele fez isso muitas vezes. Eu me constranjo até. Eu falo, Deus, obrigada. A gente tem uma consciência tão pequena da grandeza de Deus e a gente fala, ai não, para que eu vou orar isso? Deus tem mais coisas para se preocupar. Para que eu vou incomodar a Deus com essa besteira? E ele é Deus, ele é o suficiente, ele é absoluto, ele não se cansa, ele é ilimitado. Algumas vezes eu ficava nessa conversa com ele na minha mente, falando e orando o tempo todo. Eu falo, Deus, o senhor já deve estar cansado, porque é a nossa visão limitada, mas ele está num alto e sublime trono. Então, eu sou essa pessoa que falo muito com Deus, que me conecto muito, que oro muito, que louvo muito. Talvez a parte da leitura, que não é algo que você faz em movimento, eu precise aumentar preciso equiparar, mas enfim. E até esqueci o que você me perguntou. Estava falando sobre o seu processo de forja, né? De qual foi o momento em que você se sentiu mais forjada pelo Senhor, que é o testemunho que marca a sua vida, assim, a sua caminhada com Jesus. Teve vários, como esse, por exemplo, que eu contei dessa ruptura da minha família. Isso foi muito impactante, até porque Deus me permitiu ver o mundo espiritual. Mesmo sendo uma menina de 14 anos, os meus olhos espirituais foram abertos e eu via uma ação do inferno mesmo ali dentro do meu lar. Deus permitiu que tudo acontecesse, até para que a gente se voltasse a ele, enfim. Mas um momento muito marcante foi quando eu tive o diagnóstico de autismo do meu filho. Eu até já falei isso em outros momentos, eu já era essa amiga de Deus, mas eu acho que isso verdadeiramente me fez conhecê-lo em outras faces que eu não conheceria se não fosse o autismo. Eu andava com Deus, eu já era uma pastora, inclusive. Esse diagnóstico começou a vir em 2012, que foi todo um processo, mas ali o mundo espiritual, não o mundo espiritual, mas essa revelação mesmo da parte de Deus que eu não conheceria, tenho certeza, se não fosse o autismo. Porque o autismo, ele tinha muitas interrogações. Tanto é que eu demorei 1 ano para ter o diagnóstico. E em todo esse processo, a família acaba sendo muito culpada. E ainda mais naquela época que quase não tinha informação. O autismo não é diagnosticado enquanto você está gestante, não é diagnosticado em exames, então fica aquela coisa, não, mas ele sorri, mas ele é inteligente, ele conhece as cores, ele conhece as letras do alfabeto.
Então, um sentimento de culpa e de urgência pesa sobre nós e você não consegue dar o próximo passo, porque para dar o próximo passo, você precisa do diagnóstico, de um relatório médico, e o médico fala que aquilo é coisa da sua cabeça. Então, ficou aquela situação ali com muitas interrogações. E Deus foi esse amigo, foi esse abraço, esse consolo, foi esse Deus invisível que se fez visível. Eu me sentia muito perdida e um dia na minha portaria, eu morava em um condomínio, deixaram flores para mim. E foi engraçado que uns meses antes eu ouvi um missionário num evento que teve, num acampamento, e ele contou a experiência dele com Deus. E eu achei linda essa experiência. Ele disse que havia pedido para Deus mandar flores, algo assim, porque na cultura dele era comum, ele era não vou lembrar a nacionalidade, mas ele não era brasileiro. E aí, olha, uma mulher romântica, e isso faz, sei lá, 15 anos. Então, eu era mais menina e eu falei, Deus, eu quero receber essas flores. Achei aquilo inédito. E não é que deixaram as flores na minha portaria. E nessa primeira situação, eu não entendi. Não deixaram cartão. Tá bom, logo na semana seguinte me deixaram um perfume chamado Linda. E na terceira semana me deixaram um pacote de bolacha escrito Princesa. Falei, gente, esse é o amor de Deus, porque realmente eu estava muito perdida, eu não sabia o que fazer e a única coisa que eu falava era, Deus, ó a mesa, Deus, fala comigo. E Deus não trouxe, de fato, o sim do diagnóstico, mas ele me fortaleceu com aqueles pequenos sinais, com aquelas coisas que talvez, ai Deus, para de perder tempo com besteira. Não, para ele, para mim, aquilo foi muito importante. E ele sabia que era importante para você, por isso que ele foi mandando cada um desses sinais. Era uma forma dele também te tratar naquele momento, dele cuidar de você, enquanto você estava cuidando do seu filho, buscando mais por ele também, né? Com certeza. E nesse momento em que você se depara com essa situação, você comentou que você já pastoreava, é isso? Já. E como que ficou essa balança? Olha, essa situação foi em 2012 e meu início da vida pastoral se deu em 2007. Então não era aquela fase, era uma fase da igreja um pouco mais amadurecida, um pouco mais independente. Mas eu tive que carregar ali equilibrar os pratinhos e continuar. Eu tenho muito isso de continuar a despeito dos cenários. Claro que a gente tem que se avaliar se é o momento de dar um tempo ou diminuir as atividades, entender que nós não somos super-heróis, mas a minha personalidade sempre é de continuar. Inclusive, eu vivi 2 lutos absurdos agora no mês de novembro, absurdos para minha natureza, para minha pequenez, mas no controle do Senhor. E eu perdi o meu pastor, perdi a minha mãe, 11 dias depois do falecimento do meu pastor, e em meio a tudo isso, a gente tinha a igreja, a gente logo teve um evento, que é um evento anual, que nós já participamos dele há cerca de 22 anos, que é a Conferência Profética, que acontece todo mês de dezembro, e eu estava lá, me sentindo um pano torcido, o pó da terra, mas estava lá. Então, eu tenho isso na minha personalidade, de continuar. Eu não digo que todas as pessoas devem fazer isso. Claro que eu diminuí o ritmo, mas eu permaneci. Porque eu imagino, você falou, você usou um termo, vou até reutilizá-lo aqui, né? Super-herói, né? Tem gente que olha para pastores
como se eles fossem super-heróis, que eles não têm emoções. Então eu imagino talvez o conflito de um pastor ou uma pastora, às vezes recebendo demandas, você passando por um problemão, até então uma coisa nova, você pensando, poxa, você está falando isso, mas você não sabe o que eu estou passando, né? Então, a gente conseguir dosar, a gente conseguir entender e ter essa multiforme graça de Deus para a gente conseguir, ainda assim no meio de dor, da luta, conseguir ajudar uma ovelha, né? Seja com conselho, com uma oração, acho que é algo muito desafiador, né? Um momento como esse. Sim, e eu acho que o que me favoreceu é que eu tenho uma personalidade de deixar aparecer a minha fraqueza. Uhum. Então, em todo esse período, eu deixei verem. E agora, nessa situação mais recente, que eu estou mais madura em todos os aspectos, inclusive na idade, eu deixei que as pessoas me percebessem que sim, eu até usei essa expressão num momento que eu olhava para minha vida. Claro que não é o que Deus pensa de mim, mas estou falando de uma forma bem humana. Sabe quando você precisa torcer aquela toalha de banho e você chama a família inteira para cada um pegar de um lado da toalha? Eu me sentia nesse rolo compressor. Uhum. Essa toalha ali torcida, parecia que não sobrou nada. E eu permiti que as pessoas vissem a minha fraqueza. Tanto é que eu estava em um culto e do nada eu levantei para chorar, fui ao banheiro, algumas 2 irmãs perceberam e foram atrás, me ouviram chorar. Depois, num outro momento, eu fui para um lugar mais reservado, porque eu precisava estar ali, na casa do Senhor. Antes de ser uma pastora, eu sou uma filha. E eu não podia fugir do lugar da minha cura. Eu volto a dizer, há momentos que pessoas específicas, demandas, situações específicas, ela precisa de um afastamento e tá tudo bem, tá ok. Mas nessa situação, inclusive o meu marido já viveu isso, de ficar afastado um tempo, de fato, tranquilo. E eu também, mas nessas situações eu estava ali e estava deixando que vissem a minha fraqueza. Legal. Eu acho que é uma forma também de você buscar a sua cura, né? De buscar no Pai que a sua dor seja sarada, né? Então é onde você vai para a casa do Pai, mesmo em caquinhos, mesmo se sentindo torcida, mas ainda assim você sabe que ele tá lá para te dar um colo, que vai ter uma palavra e que ele vai colocar os amigos dele, os anjos dele para te cercar, para te consolar, para te abraçar, ou simplesmente para ficar do seu lado ouvindo o seu choro naquele momento, porque independente de ser pastora, você também é humana, né? Você não tá livre de aflições. E muitas vezes o poder dele, muitas vezes não, a palavra nos garante isso, né? Que o poder dele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. E é muito lindo você falar que não se coloca nesse lugar de super-herói e deixa as pessoas verem a sua fragilidade, porque eu tenho certeza que a igreja se fortifica dessa maneira também. Porque à medida que eles olham e falam assim, olha, a pastora tá triste, mas ela tá buscando no Senhor. A pastora tá chorando, mas ela não deixou de confiar no Senhor. Ela não deixou de buscar por ele, ainda que ela esteja triste, que o coração dela esteja sangrando nesse momento, ela continua confiando naquele que é o seu Salvador, naquele que nos fortalece, naquele que nos levanta todos os dias para fazer a obra dele aqui na terra, né? E pastora, quando a senhora descobriu o diagnóstico, como que foi esse processo para a senhora também com Deus? Como é que você buscou tratamento? Como é que você conciliou com as demandas da igreja? Uma criança autista, ela precisa de cuidados, de terapias. Como é que você fez esse processo de inclusão? Como é que você trouxe esse tema para dentro da igreja e se tornou uma palestrante da causa e hoje tem sido usada grandemente para falar com outras mães, para acalmar, para direcionar, para ensinar tantas mulheres nessa caminhada? Em relação ao tempo, assim que eu tive de fato o diagnóstico, nós abrimos, na época a gente se comunicava muito por e-mail, e eu mandei um e-mail para a liderança, mas poucas pessoas responderam, porque as pessoas se assustaram, não sabiam o que dizer e preferiram ficar em silêncio. E
Cada um tem uma reação, mas vou aproveitar esse lugar aqui para dizer que nesses momentos a gente, ainda que não tenha o que falar, a gente pode dizer uma simples frase: estou aqui. Conta comigo. Eu não sei o que dizer, eu não entendo o que você está vivendo, mas é um abraço, é ficar com o seu filho 5 minutos para você respirar, enfim, para ter um tempo com o marido. Eu entendo, sim, ainda mais naquela época. Era uma outra realidade. Hoje a gente vê o autismo na mídia, nos filmes. Existe uma lei que naquela época nem lei eles tinham, né? O autista nem era considerado como uma deficiência, nenhum transtorno, era considerado como uma doença e olhe lá. Então, e que não é uma doença, tá? Só falei o passado. E o Christian frequentava a escola nessa época, aliás, não frequentava. Foi uma das indicações do médico, coloque logo na escola. Então, esse tempo que ele estava na escola era o tempo que eu tinha para ministrar. E fora isso, era dias de culto. O Rodrigo, que é o meu marido, o pastor, ele continuou com as demandas mais intensas e ainda é assim. O Cris já está com 15 anos, mas ele passou por uma fase em que nós descobrimos que durante o sono ele tinha uma atividade cerebral exagerada, que não chegava a uma convulsão de fato, mas que estava ali num caminho de perigo. E depois de um tempo ele passou a estudar pela manhã, acorda muito cedo, e nós precisamos priorizar esse sono dele. Então as atividades noturnas, quando dá para a gente trocar, vai o Rodrigo, fica eu, ou eu vou e ele fica, senão alguém tem que estar em casa. As atividades noturnas da semana são poucas que eu participo, a menos que a gente consegue fazer esse revezamento. Outra coisa que a gente fez, já numa outra fase, foi morar dentro da igreja quase. A gente mora bem próximo à igreja para que a gente consiga se revezar. Então, em dias de aconselhamento, eu vou, aconselho, volto correndo, às vezes a gente se encontra até na porta do prédio, para o outro ir correndo. Mas entendemos que precisamos até hoje priorizar a saúde, o bem-estar e toda essa questão delicada que eu falei do cérebro do Cris. Não só porque ele acorda cedo, mas também por tomar cuidado com isso. Não sei se eu respondi tudo. Respondeu sim, é o que a gente fala muito sobre o equilíbrio das coisas, né? Entre o servir, mas também não esquecer da nossa casa. E Sim. A senhora e o pastor encontraram exatamente um equilíbrio entre as duas coisas para continuarem servindo e cuidando do maior ministério de vocês, que é a família, né? E foi a partir daí que surgiu o Instituto? Foi. Lá em Brasília ainda, você até me perguntou como foi para a igreja, acho interessante falar desse ponto, que como o Cris já estava ali desde bebê, para a igreja continuou a mesma coisa, eles já conheciam o Cris, eu trouxe uma terapeuta dele para explicar para a igreja o que era, ajudar, porque muita gente olhava assim, acho que é besteira, acho que é mimo. Infelizmente, o povo de Deus tinha esses conceitos. Teve pessoas até, vale a pena dizer, que falou, não, pastora, você tem que fazer um jejum, vai ficar tudo bem. Teve pessoas que disseram que os momentos de crise era espiritual, era demônio. E num primeiro momento eu me choquei com aquelas coisas até que eu pudesse processar e transformar aquilo num diálogo, demorou. Porque num primeiro momento eu pensei, poxa, será? E até que eu fui entender que havia ali um cérebro diferente,
uma série de sobrecargas sensoriais, uma dificuldade de se comunicar. Então, a crise viria assim. Nós recebemos um visitante autista, um pouco mais velho que o Cris e com uma necessidade de suporte maior. Naquela época, nós falávamos, é autismo leve, é autismo moderado ou é autismo grave. Hoje, essa nomenclatura não existe mais. É nível de suporte 1, 2 e 3. Esse autista que nós recebemos, isso também há muito tempo atrás, 2013, 14, ele era um nível de suporte 3. E como a igreja já estava com aquela vivência com o Cris, a igreja o recebeu muito bem, mesmo ainda sem muita instrução. E essa mãe nos agradeceu muito. E a gente não entendeu o porquê de tanta gratidão, porque a gente estava ali naquele mundinho do Cris, da bola de neve, eu não sabia. Era natural para vocês. Exatamente. Nós não sabíamos o que se passava fora. Foi aí que, em visitas a igrejas, eu comecei a perceber essa falta de informação, esse olhar de preconceito na própria igreja, embora, como eu falei, eu tivesse vivenciado ali no nosso meio, mas eu vi que a situação em outros locais era bem crítica. E aí eu comecei a sentir esse desejo de falar para a igreja. Quando eu chego em Mogi, 2015, eu vi a dificuldade porque lá em Brasília era uma capital, então tinha um pouco mais de recursos que aqui, mesmo sendo uma cidade que já tinha muitos serviços. E alguns casos me chamaram muito a atenção, como, por exemplo, um caso de uma mãe que passava o dia andando de carro com seus 2 filhos autistas, porque dessa forma os seus filhos se regulavam. Muitos autistas, numa situação de movimento, eles ficam mais tranquilos. Outros autistas, numa situação de movimento, pioram. Então, isso é muito peculiar a cada pessoa. E esse caso me deixou chocada, porque foi até para a mídia, ela não tinha mais condições financeiras de arcar com tantos gastos de gasolina. Porque quanto que você gasta rodando das 8 da manhã às 10 da noite? Uma coisa impressionante. Parece que é uma história de filme, mas é real. E esse caso me deixou muito, muito... o que eu posso fazer? Num outro momento... aí não no ambiente igreja, que eu também tive esse sentimento, foi numa clínica de terapia, que apesar daquele mundo ser muito estranho, muito novo, para mim, eu olhava e falava, mas eu tenho plano de saúde, eu tenho marido, a minha família não estava lá na cidade, mas ela existia, né, aqui em São Paulo, e eu olhava aquelas mães sozinhas, abandonadas, dependente do sistema público, ou então estava ali pagando um serviço particular, mas ela não sabia o que faria com o próximo. E ali eu tive esse sentimento, dá para eu fazer algo, porque a nossa vida como cristão é essa, é ajudar o próximo, é resolver os problemas dos outros, é entregar as respostas que a gente já teve para que ele não precise passar aquele caminho tão árduo que a gente passou. O Instituto, de fato, veio só em 2019. Nós começamos o trabalho em Mogi desde 2015 e nos formalizamos em 2019. As nossas igrejas já tinham esse instituto e eu até conhecia, porque na época eu tive um sonho, enfim. E aí nós trouxemos a filial do Instituto Ativar para Mogi. Mas antes do Instituto, nós já estávamos ali fazendo o que nos cabia. Abrimos a igreja para reuniões, nós chamamos de Café com Familiares TEA. Num primeiro momento era encontro de mães,
Só que aí a comunidade começou a falar, não, mas eu sou pai, eu quero vir, eu sou avó, eu sou professora. E aí a gente estendeu para quem quisesse vir e não só para a mãe. E foi incrível, porque através da informação, muitos dos problemas são resolvidos. Às vezes a gente pensa, não, isso é um fardo para carregar. Não, você só não tem conhecimento. E a informação muda a história de uma pessoa, seja em qual âmbito for, mas falando desse, até a Bíblia diz isso, o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Então, ali, com as informações que a gente já tinha, e aí nós trazemos até hoje, profissionais ou pessoas do poder público para orientar, e foi maravilhoso. Acho que isso é um trabalho importantíssimo, né? Porque você que está mais no meio, você pode falar com mais propriedade, mas acho que não são todas as igrejas que estão estruturadas para isso ainda, né? Talvez grande parte espiritualista, que é o que você comentou, é demônio. Não, é espiritual, quando na verdade é uma causa física que precisa requer um cuidado, requer uma atenção. Eu acho que é bacana, eu até queria explorar mais isso, para que se você pudesse, explicar pra gente como que as igrejas podem chegar até você para talvez começar um trabalho, como que funciona, né, esses bastidores, que acho que tem muita igreja que certamente tem uma criança no espectro autista, mas ainda não sabe lidar com isso, né? Qual que seria o pontapé? Primeiro é querer. Uhum. Quando a igreja abre as portas, abre o coração para isso, dá para fazer muita coisa com o pouco que tem. Não precisa esperar que a igreja toda esteja acessível. Às vezes é uma igreja simples, que ela não vai ter condições de ter um elevador, de ter uma rampa num primeiro momento. A igreja, às vezes, fica num andar alto, tem que subir escadas, e aí ela fica com aquele pensamento, não, isso eu tô falando não só do autista, tô falando da pessoa com deficiência no geral. Então, comece com o pouco que tem. Eu escrevi um livro justamente para ajudar a igreja, e inclusive ele está aqui. O nome é Este Lugar Também é Meu, Inclusão de Pessoas com Deficiência na Sociedade Moderna. Em um primeiro momento, esse livro seria só para a igreja. Mas comecei a escrever o capítulo, né, Inclusão na Igreja, o livro Inclusão na Igreja, e à medida que eu ia escrevendo, eu falava, não, mas o professor, ele precisa entender. Ou seja, o livro se transformou. Não é um livro muito grande, ele é bem resumido, é bem objetivo. Inclusão em diversos lugares, inclusão na escola, inclusão na própria família, que parece óbvio, mas não é. Há exclusão dentro do seio familiar, inclusão no mercado de trabalho, inclusão na igreja, inclusão em espaços de lazer e muitos outros. E então, com esse material, já dá para a igreja entender, e eu também faço esse trabalho de ir até as igrejas e promover um treinamento. Nesse treinamento eu falo sobre tudo, sobre o Ministério Infantil. Não é um treinamento rápido, eu tento, mas são muitos assuntos e ainda seria necessário vários dias. Mas eu falo o que a professora ali do Ministério Infantil deve fazer, como aquela pessoa que cuida do estacionamento, a pessoa que recebe, porque às vezes o erro começa ali na entrada. Quer que eu leve para uma sala separada? Não. O autista tem que estar com todos. E a igreja precisa entender esse perfil de pessoas que existem e não se incomodar. O autista anda durante o culto? Ok. Claro que a gente tem que pensar em todos, mas se aquele ato não é algo que pare o culto, a gente precisa aprender a lidar. Óbvio que a gente não vai dizer, ele
quer ficar tocando a bateria durante a palavra. Não, sim. não é isso. Mas tem coisas que é uma adaptação que começa em nós. Uhum. Eu falo muito que a primeira adaptação não é o elevador, não é a escada que não tem que se transformar em rampa. É a adaptação dentro de nós, no nosso olhar, no nosso coração. Nossa, que bacana. E para as pessoas terem acesso ao livro, essa sua mentoria, como que elas podem fazer isso? Podem me procurar através Aham. das redes sociais, @Marcela de Lourenco. Pode procurar a igreja, pode me mandar um e-mail. O livro, nesse momento, ele não está em nenhuma plataforma, mas eu vou novamente colocar. E esses treinamentos são muito bacanas. Pode me procurar aí pelas redes sociais. Ah, bacana. Pastora, quando você pensa sobre a sua vida, quando você reflete sobre a sua vida, como é que a senhora vê o mover do Senhor na sua vida? Eu vejo que, como o salmista falou lá no Salmo 139, que o Senhor escreveu tudo isso, não foi outra pessoa. Na verdade, eu fui descobrindo o plano do Senhor, porque é engraçado que desde criança eu sabia que de alguma forma tudo isso ia acontecer. Não sabia tudo, senão nem suportaria, falaria não aceito não. Mas eu tinha essas sementes, eu tinha a semente de olhar para uma pessoa com deficiência, com outro olhar. Incrível que na faculdade eu disse para uma amiga que eu queria ter um filho especial. Claro que é uma briga, eu me arrependo disso, mas ao mesmo tempo eu dou glória a Deus, não pelo filho, tá? Mas pelo desejo, porque ninguém deseja isso, é uma loucura. Só que naquele momento era o Espírito de Deus, porque essas sementes, elas estavam aqui dentro desde sempre. Então eu sabia que a minha vida tinha um propósito de ajudar pessoas. Eu sabia que em algum momento Deus me chamaria para algo como eu vivo hoje. No livro eu detalho isso melhor. E foi tudo Deus. Quando não havia nenhum dia, o Senhor já tinha escrito. Os pensamentos dele ao nosso respeito são mais do que a gente pode pensar. O salmista falou: se somasse, contasse todos os grãos de areia, eu não poderia definir a quantidade de pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito. E eu sou essa pessoa, e você é essa pessoa, e você é essa pessoa, porque a palavra de Deus é para todos nós. E eu só fui descobrindo, era isso, né, Deus? Agora eu entendi. Eu tinha um sentimento também de que eu viveria algo que mudaria o mundo. Não é uma vaidade, mas é as sementes que Deus plantou dentro de mim. E eu vivi esse algo. Nós conquistamos aqui no nosso município a 6ª clínica escola, a escola clínica do autista do Brasil. E todo esse movimento começou através do nosso trabalho. E isso é uma grandeza. Aconteceu ali nas 4 paredes da igreja, porque ninguém faz nada sozinho, e cada pessoa que abriu a igreja para um café, para uma reunião, que me acompanhou em uma entrevista, que me ajudou a escrever esse material, que postou, que criou uma arte, cada pessoa foi responsável por isso. E tudo isso estava ali nos planos, no livro do Senhor, desde a fundação do mundo, e eu só fui a pessoa que aceitou a dor para que a glória pudesse vir. E essa glória não é minha, essa glória é do Senhor e para o reino de Deus. E para alívio de muitas famílias. Amém. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela vida do Cris, que é uma bênção, um menino cheio de talentos, que está aí postando vídeos nas redes sociais, se soltando cada vez mais, desbravando o que o Senhor tem para a vida dele também, e a vida dele criou um ministério.
né? Um ministério que vai edificar muitas casas, muitas famílias e que está transformando uma geração, que está trazendo luz para uma situação que lá atrás as pessoas tinham muito preconceito, muitas dúvidas, muitas vezes falavam coisas sem pensar porque não conheciam. E hoje, com a história de vocês, vocês podem trazer informação, vocês podem trazer mais esperança, vocês podem abrir portas, vocês podem humanizar o atendimento das igrejas, das escolas, nas unidades de saúde. É através do amor de Jesus, através do que Jesus fez na vida de vocês e vem fazendo e vai continuar fazendo muito mais, porque é só o começo de uma caminhada, né? Ele tem muito mais ainda para a vida de vocês e com certeza, tenho certeza que essa mensagem vai impactar muitas pessoas que estão nos assistindo, muitas mães atípicas, né, que muitas vezes estão no momento de confronto, sem saber onde buscar ajuda. Então, vocês já sabem, conhecem a pastora Marcela, agora através do Vidas que Edificam, busquem informações no livro dela, acesse as redes sociais dela e o que tiver de dúvidas, a pastora também está à disposição, né, pastora, para Com conversar certeza, e eis-me auxiliar. aqui. Eu vendo você falar, né, a questão da oração que você fazia, e as nossas orações, quantas vezes a gente ora coisas e anos depois a gente fala, por que eu fui orar aquilo? Ou olha, eu tô vivendo uma oração que eu fiz, e é importante isso, né? Você tinha uma missão, assim, você tem uma missão, né? Talvez essa oração não foi algo vindo de você, o Espírito Santo já te trazer na memória algo que ele já estava apontando lá atrás, né? E nesse contexto espiritual agora falando, tem algum personagem bíblico ou alguma passagem específica que te inspira nessa sua luta, não só do autismo, mas na sua vida em todo? Muitos. A Esther, eu acho que é uma das grandes, porque a Esther, ela era uma pessoa comum, como nós somos, uma pessoa com muitas dores, sem família, só com um tio, primo, e ela pôde salvar um povo. Então a vida dela, acho que me chama muita atenção. Glória a Deus. E fora o Moisés, que eu falei no começo, o Abraão, eu amo. Pastora, se a senhora pudesse falar algo para Jesus agora, o que seria? Ai, eu quero te ver. Eu quero ver Jesus ainda, eu quero abraçá-lo. A gente não sabe exatamente como vai ser esse encontro, mas só de ver, né, o que a ficção faz, o The Chosen aí, é maravilhoso. Eu quero ver Jesus e eu agradeço porque todas as piores, as coisas mais destrutivas, ele estava lá e ele me carregou e ele esteve comigo e ele tem transformado dias difíceis em experiências, né? Não dá para apagar, mas a gente consegue glorificar a Deus com as dores. Por isso que ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém. Essa narrativa, você falou do The Chosen, eles criaram uma narrativa muito legal lá, quando Jesus chega pro Tiaguinho. Fala, você quer ser curado? Quero, mas ele não cura Tiaguinho e fala, olha, as pessoas vão ver você caminhando assim, apesar de eu não ter te curado, você continua me servindo e me seguindo. Aquilo ali é muito marcante. E talvez é um pouco do que acontece com você e com todas as outras mamães, papais. E aproveitando isso, nós gostaríamos que você deixasse uma mensagem para as mães, para as mulheres, né? Uma mensagem de encorajamento, de fortalecimento. Deus se faz visível e ele ama manifestar o poder dele na nossa fraqueza. Acho que essa parte que Paulo fala ali, isso também marca muito a minha vida. Nós não precisamos ser as pessoas mais fortes do mundo. Nós precisamos mostrar a ele a nossa fraqueza e chamá-lo. Ele vai nos ajudar. É impossível que Deus rejeite a oração de uma mãe clamando por ajuda. Foi ele que nos deu, ele sabe a maternidade é algo tão espiritual, é algo tão forte. Então chame esse Deus invisível e ele se tornará visível. Essa é a minha mensagem.
Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos de oração, né? Vamos. Estamos encerrando mais um Vidas que Edificam. Pastora, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pelo seu testemunho, muito obrigada por dividir a sua história com a gente, por edificar as nossas vidas através da sua caminhada e vai edificar de tantas outras que vão ter a oportunidade de assistir. Que o Senhor continue te abençoando, que Ele abençoe cada vez mais a sua casa, o seu ministério, a sua família, e que Ele continue te usando poderosamente em todos os lugares que você pisar, em todas as igrejas que você entrar, em todos os lugares que você tiver a oportunidade de palestrar, de falar sobre o que Ele fez na sua vida, sobre o amor dEle, sobre a sua vida, e sobre a sua casa e sobre a sua família, sobre o livro que a senhora criou, que é muito mais do que um livro de orientações e informações, é um livro sem dúvida nenhuma, redigido com muito carinho pelo Senhor através da sua vida, para impactar tantas pessoas que terão a oportunidade de conhecer a sua história. Amém. Amém. A gente é uma honra ter você aqui na nossa mesa e como a Natasha falou, que Deus continue usando a sua vida, seu ministério, para impactar o reino, ajudar outras mamães, outros papais ao desejo do nosso coração para a sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Para encerrar, a gente gostaria que você fizesse uma oração para a gente. Amém. Amado Deus e Pai, eu te louvo e te agradeço por esse espaço tão importante para anunciar o reino, para anunciar que o Senhor continua sendo bom, fiel, invencível, um Deus que está conosco apesar das batalhas e tantas situações que nessa vida teremos que passar. Eu te peço que o teu Espírito alcance cada pessoa que tiver acesso a essa informação, que o Senhor trabalhe dentro delas e faça a obra perfeita do Senhor, que só o Senhor pode fazer, que homens não fazem, que somente o teu Espírito acessa os lugares escondidos dentro de nós. Continua, ó Pai, se manifestando também nesse lugar, para que o reino do Senhor seja expandido, a palavra seja pregada e pessoas inusitadas sejam alcançadas por essa mensagem, ó Pai. Eu te louvo e te agradeço, eu te peço a tua bênção sobre esses apresentadores, que eles continuem sendo guiados, tenham a sensibilidade do teu Espírito para fazer tudo o que eles têm feito até aqui e o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos encerrando mais um Vidas que Edificam. Se essa mensagem tocou seu coração, se inscreve no canal, curte, comenta e não esqueça de compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Fica com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser. Deus abençoe, galera. Tamo junto. Tchau, tchau.